Há um tipo de pessoa que passa a vida inteira tentando diminuir a si mesma para caber no mundo. Desde cedo, aprende que sentir demais é um problema, que pensar fundo atrasa. Aprende a rir quando dizem que é exagerada, a pedir desculpa por ficar em silêncio, a engolir o incômodo quando algo não parece certo. Aprende, sobretudo, a desconfiar da própria percepção. E quando isso se repete por tempo suficiente, a dúvida deixa de ser externa e passa a morar dentro. Talvez você reconheça isso, não como uma história distante, mas como algo que sempre esteve presente. Uma sensação constante de estar fora de sincronia, como se o ritmo do mundo fosse rápido demais, áspero demais, ruidoso demais. Enquanto muitos parecem atravessar o dia no automático, você sente cada detalhe pesar. Uma conversa atravessada, um ambiente carregado, um olhar mal explicado. Nada passa batido. E não porque você queira, mas porque algo em você está sempre atento. Durante muito tempo, isso pode ter parecido um defeito. Você se compara, tenta agir como os outros, busca endurecer, aprende a se forçar a lugares que drenam sua energia, a conversas que pedem respostas rápidas demais, a decisões que exigem segurança imediata quando, dentro de você, tudo ainda está sendo analisado. E quando o cansaço chega, vem acompanhado de culpa. Culpa por precisar de silêncio. Culpa por não dar conta do mesmo volume. Culpa por sentir tanto. Mas existe uma verdade pouco dita. Algumas mentes não foram feitas para operar na superfície. Elas funcionam em camadas, recebem mais informações, estabelecem mais conexões, percebem padrões sutis antes que eles se tornem evidentes. Onde muitos veem apenas acontecimentos isolados, você percebe significado. Onde outros reagem, você reflete. Onde muitos seguem, você questiona. E isso muda tudo, inclusive o custo interno de existir. Seu sistema mental não prioriza apenas eficiência. Ele prioriza compreensão. Isso significa que, em vez de filtrar rapidamente o mundo para seguir adiante, você absorve, cruza referências, associa experiências passadas, avalia riscos emocionais e sociais, mesmo quando ninguém pediu que você fizesse isso. É automático. A mente trabalha antes que você perceba. E quando você finalmente responde, já percorreu caminhos internos que os outros nem chegaram a enxergar. Por fora, isso pode parecer lentidão. Por dentro, é densidade. Densidade de pensamento, de sentimento, de memória. Você não vive apenas o momento presente. Você vive o eco dele. Uma frase dita hoje continua ressoando depois. Uma decisão aparentemente simples abre ramificações mentais. Uma experiência comum se transforma em reflexão. Essa profundidade não nasce do excesso de insegurança, mas de um tipo específico de consciência ampliada. Existe também uma dimensão física nisso tudo. Você provavelmente já percebeu como ambientes te afetam. O barulho de um lugar, a iluminação, o número de pessoas, o clima emocional silencioso. Há lugares em que você entra e sai mais cansado do que chegou, mesmo sem ter feito esforço algum. E há outros, mais raros, onde algo em você desacelera, se reorganiza, respira. Não é coincidência. Seu corpo responde ao ambiente porque ele também percebe mais. Quando o volume de estímulos ultrapassa o que seu sistema consegue integrar, o corpo avisa. Vem a exaustão súbita, a vontade de se afastar, a necessidade quase urgente de ficar sozinho. Para quem observa de fora, isso pode parecer exagero. Para você, é sobrevivência. É o limite sendo alcançado. Assim como qualquer sistema complexo precisa de pausas para não superaquecer, sua mente precisa de silêncio para continuar funcionando bem. O problema é que o mundo atual raramente respeita isso. Ele recompensa a exposição constante, respostas rápidas, presença contínua. Ele trata o descanso como fraqueza e o recolhimento como ausência. E nesse cenário, pessoas como você aprendem a se esconder, não apenas dos outros, mas de si mesmas. Diminuem a própria sensibilidade para não parecerem difíceis. Constroem personagens mais duros do que realmente são, e aos poucos vão se afastando daquilo que as tornava vivas. Mas a sensibilidade que tentaram te ensinar a cortar é a mesma que te permite perceber beleza onde outros veem rotina. É o que faz você captar o que está prestes a mudar antes que mude. É o que te dá uma intuição precisa sobre pessoas, situações e caminhos, mesmo que você não consiga explicar isso de forma lógica no momento. Não se trata de misticismo,
Trata-se de uma mente que cruza dados emocionais, contextuais e sensoriais em alta profundidade. Ao longo da história, esse tipo de percepção sempre teve valor. Em comunidades antigas, nem todos avançavam na mesma direção ao mesmo tempo. Enquanto alguns exploravam, outros observavam. Enquanto muitos agiam, poucos avaliavam. Esses poucos eram responsáveis por identificar riscos invisíveis, antecipar conflitos, perceber quando algo estava fora de lugar. Eles não eram os mais barulhentos, eram os mais atentos. O grupo sobrevivia melhor por causa deles. A sensação de não pertencimento que você sente hoje não vem da falta de valor, mas da incompatibilidade entre quem você é e o ambiente em que vive. É como tentar cultivar uma planta delicada em solo agressivo e depois culpá-la por não florescer. Não há falha na planta, há inadequação no ambiente. E enquanto você continuar tentando se adaptar a condições que te drenam, continuará se sentindo insuficiente, mesmo sendo mais do que o bastante. Existe um momento importante nesse processo de compreensão. Um ponto em que você para de perguntar o que há de errado comigo e começa a perguntar do que eu preciso para funcionar bem. Essa mudança muda tudo, porque quando você passa a respeitar sua forma de sentir e pensar, o mundo deixa de parecer um campo de batalha constante. Você começa a construir limites. Escolhe melhor onde colocar sua energia. Aprende que se preservar não é se afastar do mundo, é escolher como estar nele. Essa percepção não te torna frágil. Pelo contrário, exige maturidade, coragem e honestidade consigo mesmo. Exige aceitar que você não foi feito para viver no excesso contínuo, mas na profundidade consciente. E quando você começa a honrar isso, algo curioso acontece. A mesma sensibilidade que antes parecia te atrapalhar passa a se tornar o seu maior ponto de força. Ela te guia, te protege e te conecta com um sentido de humanidade que anda raro. Porque, em um mundo cada vez mais acelerado e desconectado, a capacidade de sentir, perceber e refletir não é um peso. É um lembrete do que ainda nos mantém humanos. Compreender isso intelectualmente já é um avanço. Mas viver de acordo com essa verdade exige algo mais difícil: desfazer anos de condicionamento. Porque mesmo sabendo que sua sensibilidade é parte da sua estrutura, você ainda pode sentir a tentação de se violentar internamente para acompanhar o ritmo dos outros. Ainda pode ignorar sinais claros de esgotamento. Ainda pode minimizar seus limites para não parecer complicado. O desafio não é entender quem você é respeitar quem você é quando ninguém está olhando. Há um detalhe importante que pouca gente fala. A mente sensível não sofre apenas pelo excesso de estímulos, mas pela profundidade com que transforma a experiência em significado. Uma conversa difícil não termina quando acaba. Ela continua sendo processada. Um erro pequeno não é apenas um erro. Ele vira reflexão, aprendizado, questionamento existencial. Um elogio sincero pode tocar fundo, mas uma crítica descuidada também encontra um lugar sensível demais. Tudo entra, tudo deixa marca. Isso explica por que você, muitas vezes, parece carregar o peso do mundo nos ombros, mesmo sem motivos aparentes. Não é dramatização, é integração profunda. Enquanto alguns vivem os acontecimentos e seguem adiante, você os absorve, os reorganiza internamente e tenta extrair sentido. Seu cérebro não se contenta com o superficial. Ele quer entender o porquê, o antes e o depois. E isso cansa. Mas também revela: existe uma característica recorrente em pessoas como você: a dificuldade de viver em estados intermediários. Ou você se envolve demais, ou precisa se afastar completamente. Ou você se entrega com profundidade, ou se recolhe para se proteger. Isso acontece porque sua mente não funciona bem em modo raso. O contato superficial prolongado esgota mais do que a conexão profunda ocasional. Pequenas interações vazias drenam energia. Conversas sinceras, mesmo difíceis, curiosamente restauram. Talvez por isso, você selecione tanto as pessoas com quem se aproxima. Não por arrogância ou frieza, mas porque intui que abrir espaço interno para alguém tem custo. Você sabe, mesmo sem racionalizar, que cada vínculo ocupa lugar, consome recursos emocionais, deixa rastros e, por saber disso, aprendeu a ser cauteloso. Muitos chamam isso de isolamento, mas na maioria das vezes é discernimento. Há também um traço que costuma gerar confusão: a necessidade de pausa antes de agir.
Em reuniões, debates ou decisões importantes, você pode demorar a responder. Enquanto outros falam imediatamente, você observa, analisa o clima, as intenções, as possíveis consequências. Por fora, isso pode parecer insegurança. Por dentro, é um processamento complexo acontecendo em silêncio. Você não reage, você considera. E considerar exige tempo. Em uma cultura que glorifica respostas rápidas, essa pausa é mal interpretada, mas ela é precisamente o que te permite tomar decisões mais alinhadas, mais éticas, mais conscientes. Você não pensa apenas no ganho imediato, mas no impacto emocional, relacional e humano. Onde outros veem eficiência, você vê efeito colateral. Essa percepção não nasce do medo, mas da empatia ampliada. Empatia, aliás, não no sentido romantizado, mas no sentido físico. Você sente o ambiente, percebe tensões não verbalizadas, capta desconfortos sutis. Isso faz com que, muitas vezes, você carregue emoções que nem são suas. Um clima pesado pode te afetar sem explicação. O sofrimento alheio pode se manifestar no seu corpo antes mesmo de ser dito. E, se você não aprende a diferenciar o que é seu do que é do outro, acaba vivendo sobrecarregado. Por isso, aprender a colocar limites não é um luxo para você. É uma necessidade básica. Limites de tempo, de presença, de exposição. Silêncio não é ausência, é manutenção. Solitude não é rejeição do mundo, é reorganização interna. Quando você se permite esses espaços, algo se ajusta. A mente desacelera, as emoções encontram lugar, o corpo deixa de lutar. Existe uma metáfora que ilustra bem isso. Algumas pessoas conseguem crescer em qualquer tipo de solo. Não importa se o ambiente é hostil ou favorável, elas se adaptam. Outras precisam de condições específicas para florescer. Luz adequada, ritmo certo, cuidado contínuo. Colocadas no ambiente errado, definham. Colocadas no ambiente certo, se tornam extraordinárias. Nenhuma é melhor do que a outra. São apenas diferentes. Durante muito tempo, você pode ter tentado viver como quem sobrevive em qualquer lugar. Forçou-se a situações que te drenavam, acreditando que um dia iria acostumar. Mas sensibilidade não funciona assim. Quanto mais você ignora suas necessidades, mais o sistema cobra depois. Não é fraqueza, é biologia, é estrutura. E lutar contra isso é gastar energia tentando quebrar algo que não foi feito para ser quebrado. Quando você começa a ajustar o ambiente à sua forma de funcionar, algo curioso acontece. Sua criatividade aumenta, sua clareza melhora, sua intuição fica mais precisa. Você não apenas se recupera, você expande. A sensibilidade, quando protegida, deixa de ser peso e se torna ferramenta. Você passa a enxergar soluções que antes estavam escondidas pelo cansaço. Passa a compreender pessoas com mais compaixão, sem se anular. Passa a confiar mais na própria percepção. Talvez seja por isso que, mesmo em silêncio, você observe tanto. Mesmo afastado, você compreenda tanto. Mesmo falando pouco, você perceba tanto. Existe força nisso. Uma força tranquila, mas real. Uma força que não precisa provar nada. Apenas existir com coerência. Se você chegou até aqui, é provável que algo do que foi dito tenha tocado um ponto sensível, no bom sentido. Talvez você nunca tenha ouvido essa experiência ser colocada em palavras dessa forma. E se isso fez sentido para você, saiba que essas reflexões continuam aparecendo por aqui, não como verdades absolutas, mas como espaços de reconhecimento. Fica à vontade para se aproximar, acompanhar, voltar quando precisar. E se quiser, deixe nos comentários uma pequena frase, algo simples, que represente como você se sentiu ao ouvir tudo isso. Às vezes, escrever uma linha já é uma forma de se escutar melhor. Em algum momento da vida, quem sente profundamente aprenda a observar mais do que aparece. Aprenda a ouvir o silêncio, a ler entre linhas, a perceber mudanças mínimas no comportamento das pessoas. Não porque tenha decidido se tornar assim, mas porque o mundo exigiu atenção precoce. Muitas vezes, antes do tempo, antes da maturidade emocional necessária para lidar com tudo o que era captado. E isso molda a forma de se relacionar, de escolher, de se proteger. Talvez por isso você tenha desenvolvido um espaço interno muito rico, mas pouco acessível ao mundo externo.
Você pensa muito antes de se expor, mede palavras, avalia consequências, não posta tudo o que sente, não fala tudo o que sabe, não reage a tudo o que vê. Para alguns, isso parece distanciamento. Para você, é cuidado. Você entende intuitivamente que nem todo espaço é seguro para tudo o que você carrega. Existe uma força silenciosa em quem vive assim. Uma força que não depende de palco, aprovação ou validação constante. Você constrói sentido internamente, recarrega no recolhimento, aprende mais observando do que falando. E, embora isso possa ter sido confundido com timidez, insegurança ou fuga, há algo profundamente estável nisso. Quem sabe se preservar também sabe sustentar. Isso não significa que você não queira conexão. Muito pelo contrário. Você deseja vínculos reais, conversas honestas, presença verdadeira. Mas apenas quando há espaço para profundidade. Você não busca a quantidade, busca ressonância. E quando encontra, se entrega com lealdade, sensibilidade e atenção raras. Por isso, quando se decepciona, dói tanto. Não foi superficial para você. Nunca é. Com o tempo, pessoas sensíveis aprendem a construir camadas de proteção. Algumas se tornam extremamente reservadas, outras desenvolvem um humor afiado, outras escolhem o silêncio estratégico. Não como fuga, mas como forma de continuar funcionando em um mundo que raramente desacelera para escutar. Essas estratégias não são defeitos de personalidade, são adaptações inteligentes. Há algo importante que precisa ser dito com clareza. Você não precisa se tornar menos sensível para viver bem. Precisa se tornar mais consciente de como se proteger. Precisa aprender a reconhecer sinais de sobrecarga antes que o corpo grite. Precisa diferenciar o que é sua responsabilidade do que você apenas percebe, mas não precisa carregar. Isso não acontece de uma vez. É um ajuste contínuo. Quando você respeita seus limites, a sensibilidade deixa de ser um campo aberto e passa a ser um território bem cuidado. Você escolhe onde entrar, quanto permanecer, quando sair. E isso muda radicalmente sua relação com o mundo. Você deixa de se sentir invadido o tempo todo. Passa a se sentir inteiro, presente, alinhado. Nesse estado, sua percepção se torna ainda mais precisa. Não porque você esteja mais exposto, mas porque está mais estável. Você passa a confiar mais no próprio ritmo. Não sente mais vergonha de precisar de pausas. Não se culpa por não acompanhar o barulho. Entende que sua contribuição não está na velocidade, mas na clareza. Não está no volume, mas no significado. E o mundo precisa disso. Precisa de pessoas que pensam antes de agir, que sentem antes de decidir, que observam antes de julgar. Precisa de quem sustenta profundidade em tempos de superficialidade, de quem mantém humanidade onde tudo tende a virar desempenho. Sua forma de existir é, silenciosamente, uma resposta a um mundo excessivamente acelerado. Se esse vídeo te trouxe algum tipo de alívio, clareza ou reconhecimento, considere ficar por aqui. Não como um compromisso, mas como quem encontra um lugar onde não precisa se explicar o tempo todo. Se inscrever no canal é apenas uma forma simples de dizer: isso ressoou em mim. Quero continuar essa conversa. Sem pressão, sem promessa vazia. E se você sentir vontade, compartilhe nos comentários uma parte da sua história, não algo elaborado. Pode ser uma experiência, uma descoberta ou até uma frase solta que represente quem você é hoje. Muitas pessoas leem em silêncio e encontram força ao perceber que não estão sozinhas. Sua palavra pode ser exatamente o que alguém precisava ler sem saber. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, me conta também o que você aprendeu sobre si mesmo ao assistir até aqui. Às vezes, reconhecer algo em silêncio já é transformador, mas quando colocamos em palavras, damos forma, damos espaço, damos continuidade. Obrigado por estar aqui, pelo seu tempo, pela sua atenção e, principalmente, por não abandonar a parte sensível de você em um mundo que constantemente pede isso. Você não precisa se endurecer para existir, você só precisa se respeitar.